Glória a Deus. Bom, eu quero ler com você Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 8. Muito bom, eu vou ler aqui com vocês no telão. Vou pedir ajuda aí do Evandro, porque a minha Bíblia ela é em uma outra versão, NVI, então quero ler na revista atualizada com os irmãos, né? Você, se quiser ler junto comigo, tudo bem, mas eu vou ler aqui para nós entrarmos naquilo que vamos falar hoje, a parábola do semeador. Jesus falando aí em Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Bem, esse é a parábola do semeador, e essa é uma parábola muito interessante, muito preciosa, porque Jesus falou muito, em muitas parábolas, mas algumas ele explicava, e essa ele explicou, e a explicação está lá no 18, vamos ler juntos, o verso 18 ao 23, ele dizendo aos seus discípulos em particular. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, não, João 12 não, é Mateus capítulo 13, o verso 18. Isso. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Jesus chamando a atenção deles. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O último, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Glória a Deus. Você sabe que a palavra de Deus, quando pregamos a palavra, lemos o texto aqui e explicamos, né? E Jesus ele fez isso com a própria parábola, né? Então, ele fez a exegese, ele fez a explicação da parábola, e eu só estou aqui hoje copiando o que Jesus já fez. Vou copiar o esboço de Jesus aqui com você. Sou iniciante, estou começando, então vou no que Jesus disse. Mas a parábola do semeador, ela fala de... Parábola, você sabe, são linguagens acerca do reino de Deus, do reino dos céus, mas que o povo conhecia, né? Eram ilustrações do cotidiano. Então, o povo sabia muito bem o que era a agricultura naquele tempo, porque muitos trabalhavam com isso. Alguém aqui trabalha com agricultura, ou já trabalhou alguma vez com agricultura? Tem ali 1, 2, aqui embaixo tem? Bastante gente, o irmão ali, até hoje, né? Planta algumas coisinhas ali no fundo de casa, já me cedeu algumas coisas lá, umas bananas, uma bênção. E é bênção. E é muito bom, né? Plantar, mexer com a terra não é muito bom? Aqui a maioria não, eu nunca fiz isso, a não ser lá o feijãozinho, né? Quantos aqui já plantaram feijãozinho, pelo menos na escola? Aí, agora sim, olha quanto agricultor tem aqui, tá vendo? No algodão. E eu tomei tanto gosto pela coisa que eu estava lembrando, preparando aqui o esboço, estava lembrando que quando eu era criança, minha mãe ela tinha um jardinzinho assim na garagem de casa, enfim, ela fez um recuo e colocou lá um pouco de terra e colocava umas plantas assim, ela sempre gostou muito de plantar, e eu ia lá e colocava vários feijões, né? E aí depois de alguns dias, o que acontecia? Eu ficava cheio de feijão, a terra, e brincando com os hominhos. Aí depois ela arrancava tudo. É a do joio e do trigo. Veio e tirou. Mas era muito bom. Você lembra disso? Lembra? Muito feijão, né? Não deu nada de feijão ali, mas era bom para brincar, era muito gostoso. E Jesus ele falava essa linguagem, né? Estou aqui trazendo com vocês a mesma coisa, a linguagem
que é atual, ela é cotidiana, e lá era muito mais. A gente mora na cidade, não lida muito com isso, mas lá era muito real isso, né? Ele fala de rede também, no final desse capítulo, de peixes. Jesus ele fala sobre muitas coisas que têm a ver com a linguagem do povo, né? E ela também tem um aspecto natural e literal, porque aqui ele está falando que nós temos aqui três princípios, na verdade não são princípios, mas nós temos três atores, né? Três partes importantes nessa parábola. A primeira delas é o semeador, depois é a semente e o solo. Jesus está falando de três princípios aqui, três atores principais dessa história que ele está contando. E só a semente, você sabe, você já ouviu aqui, ele mesmo já falou, é a palavra de Deus, porém, a semente é também o próprio Jesus, porque em João capítulo 1, diz que o verbo habitava com Deus, e o verbo era Deus, e ele veio em forma de palavra, né? Em forma humana, mas também em palavra. E essa palavra que caiu no nosso coração. Então, Jesus, além de ser o semeador, o próprio Deus é o semeador, o Espírito Santo também é o semeador nos nossos corações. Jesus, além de ser o semeador, ele também é a semente. Na parábola do joio, que você vai ver mais à frente aí, nós entendemos que a boa semente são os filhos do reino, né? Então isso é uma sequência lógica. Semente é a palavra no grego que significa esporos, para uma palavra, para uma semente que ela é vegetal. Então o feijãozinho lá, como eu falei para você, qualquer outra semente de plantas ou flores, ela é uma semente vegetal. Você pega aqui um grão, ela não tem vida por si mesma. Mas a outra palavra que significa semente é do grego esperma. Esperma é uma palavra do grego, que é uma palavra que significa a semente animal. Todo animal, ele gera uma semente que é esperma e, coincidentemente, é a palavra que usamos para a nossa própria semente humana também. E a palavra, acredite, que está aqui, que Jesus fala da semente, não é o esporos, não é a semente que cai na terra para plantarmos, como nosso irmão ali faz tão bem, mas sim o esperma, que é uma semente viva. Jesus já estava falando que a palavra é uma palavra viva. A semente da palavra é uma semente viva, que ao cair no nosso coração, gera um novo nascimento, nos tornando filhos de Deus. Amém? Essa palavra caiu no seu coração? Amém? O próprio Cristo é a semente. Ele cai no nosso coração, Ele é o semeador, Ele é a semente, Ele cai no nosso coração, e você agora, a partir do momento que ela germinou e cresceu, não gera mais a sua própria natureza, mas sim a natureza do Filho de Deus dentro de você. Quando você pega uma semente de feijão, aquilo vai cair na terra, vai crescer e vai dar feijão. E tem uma aparência. A mesma coisa com a semente de outra fruta, de goiaba, de maçã, e a semente do cachorro vai gerar o quê? Vai gerar um cachorro, vai gerar um animal que tenha lá a sua semelhança com aquele que gerou. Então, essa é a realidade da palavra de Deus. Quando cai no coração, na boa terra, ela germina e é uma semente viva, né? Então, em 1 João capítulo 3, está dizendo isso. Aquele que permanece em nós é o quê? É a divina semente. Diga, divina semente. Jesus é o semeador e ele semeia a si mesmo. O novo nascimento é pela palavra. Por isso, todo culto, todo momento que estamos aqui, temos um momento da palavra. Essa palavra, ela entra em você, ela germina, ou seja, ganha vida, e agora que você germinou, agora que você tem essa semente, aqui eu não estou falando uma palavra de apenas salvação, né? A gente confunde essa parábola do semeador com a palavra de salvação, mas não, é qualquer palavra que é lançada, é a palavra do reino, certo? Por quê, irmãos? Porque aqui no capítulo 3, Jesus está falando do evangelho do reino, e o evangelho do reino não é só o reino futuro, como cantamos aqui, que esperamos vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não haverá mais dor, mais pranto, mais angústia. Ele está falando do reino de Deus que Ele inaugurou aqui na terra. Esse é o reino que é estabelecido por todos aqueles que são filhos de Deus. Filhos de Deus. E Jesus veio inaugurar esse reino. Então, a semente que cai, agora ela não nos dá somente uma nova vida, ela nos dá a posição, uma filiação de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, e também nós passamos a ser
semeadores. A partir do momento que a semente cai em nós, gerando vida, frutificando, você também, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora entra você no papel daquele que semeia. É claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles que comandam toda a mecânica disso tudo, da palavra. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vê que o homem, ele participa naquilo que já ouvimos aqui hoje, semeando a palavra de Deus também, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, mas não somente falando, mas vivendo também, e o seu corpo, as suas atitudes, refletindo que você carrega uma boa semente e tem bons frutos para compartilhar com outras pessoas. Então, a partir do momento que você recebe a boa semente e ela frutifica, cresce, torna-se uma árvore dentro de você. O Evangelho fala muito disso, Salmo capítulo 1 fala disso, nos compara a árvores, e isso é impossível não alcançar outras pessoas. Você sabe que as árvores, elas também lançam as próprias sementes, não é? O vento é responsável em carregar, é um tipo de semeadura também. E isso também acontece conosco. Jesus, ele não dava nenhum exemplo fora daquilo que era o contexto que ele queria passar, Ele trazia os exemplos assim perfeitos, porque ele é Deus e ele sabia de todas as coisas. Então, irmãos, essa é a tônica daquilo que quero falar com você hoje, que a semente cai no nosso coração, germina, gera uma árvore que vai dar frutos e alcançar assim outras pessoas. O propósito final dessa parábola, você às vezes acha que é só avaliar o teste aqui, o estado do solo, mas o propósito final é a frutificação. E Jesus, ele em um momento da palavra de Deus também, em João capítulo 12, verso 24, ele se compara, esse eu coloquei aí para os irmãos projetarem, ele diz que ele é o grão de trigo, ele se compara a si mesmo a uma semente. Além de ser o semeador, ele também é semente. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você está vendo como as coisas se conectam na palavra de Deus? Jesus está ensinando para nós que também precisa haver um tipo de morte. Precisa haver um tipo de morte. Para ele foi literal. Ele teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante, amém? Mas eu e você temos que estar dispostos a negar a nós mesmos e viver o Evangelho do Reino todos os dias. Existe um tipo de morte que precisamos viver para que possamos dar muito fruto também. A terra, que é o último dos atores aqui dessa parábola, é o seu e o meu coração, que é a porta do Espírito. Provérbios diz, sobre tudo o que devemos guardar, guarda o teu coração. Diga, guarda o teu coração. Diga, eu preciso guardar o meu coração. Porque dele vão proceder o quê? As fontes da vida. É a sua alma, é aquilo que está aí no seu interior, é quem você é aquilo que você faz, reflete os seus frutos, na verdade são as suas atitudes, são aquilo que, as suas emoções, o que está sendo gerado aí dentro, que vão definir quem você é, que homem, que tipo de mulher você é. E ele traz aqui os tipos de solo. E quando compartilhamos essa parábola, a ênfase está sempre no quê? Nos solos, nos tipos de solo. E o primeiro é a beira do caminho. O que é a beira do caminho? É onde o semeador ele passa. Quando ele vai semear a semente, ele tem que afofar a terra ali, Mas tem uma parte que fica endurecida. Por quê? Porque é onde ele anda. E quando ele joga a semente, pode ser que ela caia na terra que está endurecida, ela está abatida, porque existe ali um caminho onde muitas pessoas passam. E o que acontece? Como a terra está dura, a semente não penetra na terra, e aí Jesus diz que vêm os pássaros e comem a semente que ficou ali superficial. O tráfego, a terra batida simboliza o quê? O tráfego de coisas desse mundo, amizades, desejo de ser amado, os vícios. E eu compartilhando com os irmãos essa semana também, nós fazemos aqui o curso de maturidade. Você fala, vícios, eu não sou viciado em nada, nunca fui, bebida, álcool, essas coisas. Não, mas o vício de querer ser amado, de ser importante, o vício dos padrões de beleza desse mundo,
daquilo que o mundo consome com as músicas, os livros, os amores que nunca satisfazem, né? Você sempre tem o desejo de mais, ou seja, tudo que quer preencher o seu coração no lugar de Deus, tudo aquilo que você tem sede, e essa sede só Jesus pode saciar, mas você vai colocando coisas e coisas e coisas, e vai se entupindo de mais coisas, achando que isso vai resolver, mas no final das contas, isso rouba a semente. Você ouve a palavra, você pode estar aqui nessa condição, muitos com a mente perdida, pensando em milhares de coisas, mas não atentando-se para que Deus já falou aqui, Deus já falou através do período da oferta, nos louvores. Ele quer e está procurando corações em que a palavra dele penetre e gere bom fruto. Mas se seu coração estiver batido por tantas e tantas coisas, tantas e tantas pessoas, tantas e tantas opiniões, ideias e coisas, a palavra não penetra, porque a palavra penetra naquele coração que está tocado e amassado pelo Espírito. Jesus quer encontrar no nosso coração um coração diferente, mas se o nosso coração está batido por tantas coisas, os demônios vêm e retiram facilmente, muito rápido, instantaneamente. Assim que você sair daqui, você não se lembra mais. O segundo tipo de solo é o rochoso. Este é o superficial. É aquele que tem por cima um bom solo, mas logo abaixo tem o quê? As pedras. Jesus explicou. Então, é impossível para a agricultura, porque ele quebra o arado. É uma terra apenas útil para o pasto, porque o pasto ele é um tipo de planta que não precisa criar raízes. E esse é o problema. Aquele que é o solo rochoso, ele é impedido de criar as raízes. Ele ri fácil, chora fácil, se emociona fácil, recebe a palavra facilmente, diz que vai mudar tudo, amanhã vai ser um novo dia, mas vive apenas de emoção atrás de emoção, de evento atrás de evento. Há uma comoção, ele é o primeiro a dizer que vai, mas quando é exigido um pouco mais de profundidade para passar pela tribulação, e é isso que simboliza o sol, porque o sol, na verdade, para a agricultura, ele é uma preciosidade. Sem o sol, as plantas não crescem, mas precisa ter raiz. A raiz precisa estar mais funda, ao ponto de buscar lá embaixo o quê? As fontes das águas, não é verdade? Então, isso aqui se aplica profundamente o quê? Na palavra de Deus. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado aquele que é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e que dá o seu fruto na estação própria. Então, Jesus está aqui fazendo um paralelo com o Salmo capítulo 1. E aquele que tem o solo rochoso não tem raiz, não tem profundidade. Vindo o sol, que é a provação, a tentação, aquela tribulação forte, como a gente já ouviu aqui alguns exemplos, desemprego, doença, sabe, alguns tipos de perseguições, sendo por causa da palavra, ou sendo por outros motivos, você está sendo afligido, mas logo abandona. É superficial. Querem tudo, aquilo que ouvem, mas como não tem raiz, o que acontece? Aquilo germina. Olha lá, vai vingar. Nossa, esse daí recebeu. Vai avançar. Só que aí vem o sol e queima. E o que acontece com a planta que queima? Ela morre. A planta que queima vive? Não. Não tem raiz, e tudo aquilo que não tem raiz na agricultura vai morrer. As pedras apontam para aqueles pecados ocultos, para aquela demanda com Deus em submissão, o ego inflado. Você recebe por um momento, você, sabe, parece que vai germinar por um momento, mas quando começa a tocar nas questões mais cruciais do seu interior, fala que não. Eu nasci assim, eu sou fruto disso, sabe, meus pais me criaram assim, eu vou até aqui e não vou mais. E você escandaliza. E aí, quando é exigido de você, você é o famoso aquela gíria, né, espana, com parafuso, que na hora que vai apertar ali para dar um encaixe, falha na chave, e aí você, poxa, não vai prender, não é seguro isso aqui. Essa pessoa não pode ter responsabilidade nenhuma. Porque uma hora ou outra ela vai abandonar tudo, vai largar. Porque não tem raiz. O sol é a perseguição,
né, e aponta para isso, e vai chegar. Uma hora ou outra a dificuldade vai chegar. E como está o nosso coração? Que hoje seja dia do Senhor nos livrar das pedras, se você abrir o seu coração para que com o arado de Deus essas pedras venham para fora e que Ele encontre no seu coração uma boa terra. Em terceiro lugar é o solo de espinhos. Os espinhos aqui representam o quê? A ansiedade dessa vida, o engano das riquezas, e é aqui que eu quero ficar um pouco mais de tempo com você. Porque essas coisas, elas impedem a palavra de crescer no coração e a torna o quê? Infrutífera. Mateus capítulo 13, verso 22, a explicação de Jesus, se puder projetar, diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano, ou aí está, a fascinação, né? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Diga isso, os cuidados do mundo. Fascinação das riquezas. A tornam infrutífera, né? Exatamente, ela fica sufocada. Ele não está dizendo aí que ela morre. Ele está dizendo aí que ela fica sufocada e infrutífera. Aqui não é a que caiu na beira e os demônios pegaram, que são os pássaros. Aqui não é aquele que caiu no solo rochoso, que não tem raiz e o sol seca, mas é aquele que caiu até num solo bom. Os espinhos não são internos, né? Eles são externos. Ele cai no solo bom, cria raiz, come da palavra, mas aí chega a hora de crescer, e ele até cresce em certo ponto. Ele vai crescendo, mas aí tem o que por fora da terra? Tem os espinhos, e os espinhos sufocam a planta, eles afligem a planta, certo? Eles machucam a planta, ela fica ali rasgada, né? Quando você corta a planta, o que sai dela? Sai a seiva é a vida da planta também. Então, ela fica debilitada. E qual que é o problema? Ela até cresce, mas fica infrutífera. Não dá fruto. E Jesus diz o que são os espinhos. Tudo aquilo que é desse mundo, em relação à fascinação, aos deveres do mundo, e aqui ele diz a palavra riquezas, né? Ou aqui na minha versão, o engano das riquezas a sufocam. E aí é uma planta que não é livre, ela continua viva, mas não frutifica. Essa pessoa ouve a palavra e a retém, mas as coisas que têm um sentido maior para ela têm mais peso. Que coisas? O dinheiro, o futuro, o reconhecimento, as coisas que você tem que fazer para ser bem-sucedido, para fazer, enfim, é o nosso cotidiano. Para onde você vai amanhã? Que hora que você acorda? Acordo 4h30, 5h30, 6h30 da manhã, alguns vão para a escola, alguns, né, os mais jovens, ou aqueles que ainda estão na faculdade, depois, mas tem a parte do trabalho que você vai lá, se submete, né, porque você vê aquilo uma oportunidade para você, então eu preciso me dar bem, e isso é muito lícito, isso é muito bom, sabe, você homem, seja homem ou mulher, você foi criado para isso, porque o trabalho dignifica o homem, então você tem que trabalhar, tem que estudar mesmo, sou o primeiro a defender isso, mas o que faz mais sentido, o que tem mais peso, o que tem mais poder de decisão, aqui vai definir o seu fruto. Isso tem tudo a ver com a nossa vida aí fora também. Quando você trabalha e se esforça e estuda, você dá um bom fruto, sim ou não? Sim? E você não recebe lá os prêmios por aquilo que você se esforçou? Aquele que estudou muito vai o quê no final das contas? Vai passar nas provas, vai tirar as melhores notas. Aquele que trabalhou, se esforçou, ficou até mais tarde, sabe, deu gás, se submeteu àquele chefe que, sabe, é terrível, e foi e fez, vai receber o reconhecimento. Muitos não recebem, mas vai receber um reconhecimento, vai ter um aumento, vai ter uma promoção, e você pode ganhar a sua vida apenas para isso, é o que todo mundo lá fora faz. Jesus está definindo aqui o coração daqueles que estão nesse mundo e praticam o que o mundo pratica. Aqui eu não estou falando de pecados, estou falando de fascinações, desejos, vontades, e aqueles que são os filhos de Deus e estão nesse mundo, porém não vivem da mesma forma de prioridades, de desejos que esse mundo tem.
Ele está lá, ele trabalha, ele faz a parte dele, mas o coração dele foi plantado uma semente eterna e ele está pensando nas coisas do céu. Aquele que é uma árvore plantada junto aos rios da vida, enfim, que aqui está falando de Deus, né? Que ele é o rio que brota do trono de Deus, tudo na palavra de Deus está ligado, mas aquele que é essa árvore, ele é uma árvore invertida. Eu procurei uma ilustração para demonstrar aqui, não achei, ia ficar muito feio. Então, pensa numa árvore, ela não está plantada lá na terra e cresce, os frutos dão no alto, mas aquele que é o Filho de Deus, ele está plantado no céu. Ele germina e vem aqui na terra, e os frutos que ele dá são aqui. Deu para imaginar a árvore invertida? É fácil, não é? Pega a árvore, coloca de ponta cabeça e chegou na ilustração. A nossa raiz é divina, ela está lá no céu, porque a sua semente é divina, amém? É isso que Deus quer falar conosco hoje. Quais são as suas prioridades? Elas definem aonde você vai chegar. E ótimo, se você quer ser bem-sucedido, avançar, isso é muito válido, mas isso define toda a sua agenda. Toda a sua preocupação. Sua mente é a mente que faz contas. Vai dar para pagar, não vai dar para pagar, eu vou conseguir, vou me esforçar. Quais são meus alvos, meus propósitos? Eu quero fazer, eu quero conquistar. E aí você conversa com as pessoas ali do seu cotidiano e você vê que não tem nada diferente, né? São as mesmas coisas, as suas palavras são as mesmas. Porque você está envolvido nisso tudo, e tudo isso faz muito sentido para você, e é isso que você quer viver. As coisas do reino não fazem tanto sentido para você, e a sua agenda ela não é prioridade para isso. Se pede para ficar um pouco mais, é complicado. Se pede para chegar mais cedo, é complicado. Mas e se você fosse pago para fazer? E se você fosse pago para vir aqui, orar aos sábados com a gente? Você viria? Seu chefe pedisse para você, olha, hoje é sexta, né? Amanhã eu quero que você faça uma hora extra lá na comunidade. Vai orar lá, 7 da manhã, e eu vou te dar uma bonificação. Você trabalhou a semana inteira, estou cansado. Verdade, você precisa do seu descanso. Verdade. Eu não estou aqui querendo exigir. Estou querendo dizer o que define a sua prioridade. Onde está o seu coração? Lidando com a igreja durante todos esses anos, a gente encontra pessoas que são árvores boas plantadas e você não precisa exigir nada deles, certo? Você não precisa demandar nada, porque o bom fruto, ele expande, ele cresce. E como fruto, ele quer viver tudo aquilo que Deus tem. Nada é um fardo. Porque Jesus disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Agora, aquele que é movido pelo que o sistema do mundo vive, tudo é um fardo. Nós não exigimos que você participe das coisas, vá para uma célula, ou se envolva. Não, exigir é muito ruim. É um peso muito grande mesmo, ficar exigindo coisas. Não, mas nós nos preocupamos com a sua saúde. Ninguém aqui, Jesus ele não ficou avaliando o solo. Ele ilustra o solo. Ele mostra qual é o tipo de solo, mas ele vai avaliar o fruto. E é fácil avaliar o fruto. É fácil. Toda árvore dá o seu fruto. O problema é quando não dá fruto nenhum. Não tem nada para mostrar. E aqui a gente não está no papel de quem fica julgando, não, os líderes, os irmãos, não. Se não está dando fruto é porque o solo está doente. Se não está dando fruto é porque alguma coisa errada está acontecendo, e essa é a nossa preocupação maior. O fruto é variável. Jesus disse 30, 60 e a 100 por um. Você vê, uns frutificam absurdamente, né? É Isaac. Isaac ele plantou, não foi? Numa colheita dele foi 100 por um. Ou seja, plantou 1 grão. Né? E recebeu 100 vezes mais. Talvez seja essa a conta, eu não sei. É isso. É um lucro absurdo. Que investimento que dá 100 por um, Eduardo? Nenhum, não existe isso. Agora tem aqueles que são 60 por um, e aqueles que são 30 por um. É igual a parábola dos talentos. Uns recebem 1, outros recebem 5, outros recebem 10. E Jesus não vai julgar a quantidade de frutos que você dá.
Você está me entendendo? Mas sim, né, não vai ser quem dá mais ou quem dá menos. Mas sim se tem algum bom fruto. Amém? Existe algum bom fruto? Existe algo bom para ser compartilhado? Nada vai ser um peso para aqueles que estão cheios da semente divina e que caiu numa boa terra. De onde surgiu os espinhos? Alguém sabe? Gênesis capítulo 3, verso 18. Adão e Eva tinham acabado de pecar, comer do fruto proibido. Sabe, tinha caído ali no pecado e aquele diálogo terrível entre Deus e o homem. Em que Deus vai falar, olha, você procurou o seu caminho, você procurou conhecimento, então assim você vai ter. E aí ele diz, olha, a terra, ela produzirá também cardos e abrolhos. Ixi, aqui eu ia precisar da NVI, porque ele diz aqui que a terra vai produzir espinhos. O espinho na criação não existia. Quando Deus criou todas as coisas, né, os espinhos não existiam, não estava no propósito de Deus o espinho. Certo? Talvez a rosa fosse sem espinho até. Certo? Já pegou uma rosa bonita, mas pegou ela na mão e furou, não é? Tanto que tem aquele negócio que tira, né, os espinhos. Se for assim, não tem como, né? Se não for assim, não tem como. Mas, a partir do momento da queda, houve uma maldição, que é a maldição do pecado, entrou na vida do homem. E aí, Adão, além de ter que plantar para colher, o trabalho dele ia ser dificultado, porque ia ter os espinhos. E os espinhos que Jesus está dizendo aqui, a primeira menção dele, né, nesse princípio que nós aprendemos, é que os espinhos vieram por causa de uma maldição, por causa do pecado. Não era para que eles tivessem chegado a nós. Você não teria que ter que se esforçar pra caramba, fazer o que todo mundo faz, trabalhar, se matar, se não fosse o pecado que entrou no mundo. Seria muito melhor, eu sei, mas aconteceu e a gente tem que aprender agora a viver assim. Os espinhos chegaram como uma maldição. E Jesus, ele ressignifica os espinhos como o quê que nós lemos? As riquezas, o amor às riquezas, as preocupações desse mundo, porque você fica muito preocupado. E aí isso dita, né, como eu disse, todas as outras coisas. Você conversando com os seus amigos, né, as pessoas que estão aí, você pergunta para elas sobre filhos. Eu converso muito sobre isso no meu cotidiano. E aí, o que eles falam? Filho é o quê? É gasto, não é? Teve um filho, teve dois. E aí, o terceiro? Não, é muito caro. Não é assim? E aí você começa a viver o quê? O que eles dizem. E não o que a palavra de Deus diz, que os filhos são bênção do Senhor. Amém? Você entende a diferença aqui? Quando você começa a olhar tudo como o mundo olha. E Jesus, quando ele está falando lá em Mateus capítulo 6, sobre dinheiro, sobre ofertar, sobre entregar, o que ele diz lá? Que é impossível agradar a Deus e a Mamon. O que significa Mamon? As riquezas, o dinheiro, as preocupações desse mundo por coisas. E você vê, Jesus ele não coloca-se na briga com o diabo. É impossível agradar a Deus e ao diabo, não. Porque o sistema do mundo, Mamon, já está a favor do diabo. É só mais uma coisa, mas é o principal. Você vê, Jesus ele coloca ali, não vou falar, não é em pé de igualdade, mas entenda isso. Ele está se colocando em conflito com outro inimigo. No ringue está Jesus e Mamon. Quem vence a batalha na sua vida? Mesmo. Pensa novamente em como que está a sua agenda, né, as suas prioridades. Lembre-se que os espinhos vêm para te sufocar. Se eles estão te sufocando com tantas preocupações que você tem, e elas são dignas, viu? São muito dignas. E eu quero aqui ter uma linha tênue entre falar para você, olha, abandone tudo, não é isso que eu estou falando, certo?
Ou continue vivendo do jeito que você está. Tem algum caminho mais excelente aqui? Será que você já falou com Jesus sobre todas essas preocupações? Ou você simplesmente entrou no barco que todo mundo está entrando e você está seguindo? Você acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, e a sua vida está sendo gerada em torno disso, desse ciclo, né? Ciclo vicioso, que não tem fim. Viveu para pagar boleto. Não é? Passou um mês, paguei, glória. Mas o boleto nunca acaba. Não está chegando o fim. Eu vou te falar, não vai chegar. Depois vai chegar ali, você vai ter uma hora... E aí passou a idade, aí tem o quê? Você está preocupado com o quê que está sendo falado aí tanto? Aposentadoria. Certo? Temos aposentados aqui? Amém? Quantos aposentados nós temos aqui? Você está recebendo muito dinheiro assim, ó, você está estourando de ganhar dinheiro? Não está. Mas o que passou? Passou os melhores dias, sim ou não? Porque agora a saúde já não é mais a mesma. Você pode estar em perfeita saúde, igual a gente ontem, conversando aqui com a avó do nosso pastor Rodrigo, a irmã Irene. Ela tem quase 90 anos, né? Ela falou assim, come e bebo de tudo. Glória a Deus. Eu quero estar com 90 anos, eu quero estar assim, comendo e bebendo de tudo, né? Mas o corpo já não responde mais. Passou os dias, você não pode exigir nada, né? A agenda dessa pessoa que está já entrando nessa fase é complicada, você não pode sair tão tarde, tem que tomar cuidado com o tempo. Os seus melhores dias estão sendo gastos em quê? Eu quero chegar no final dos meus dias, né? Como Davi, né? Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, contemplar a beleza do Senhor. Ou como é dito lá em Provérbios, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando vão chegar o quê? Os dias que você está lá mais velho, que o corpo não está lá tão respondendo tão bem, você não diga assim, olha, não fui feliz. Eu fui igual a todo mundo. Eu fui um pagador de boletos. Não seja assim, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus criou você para dar fruto. 30, 60, 100 por um. Deus criou você, amado, para frutificar. A questão aqui é, o que eu vou fazer? De maneira prática, eu não tenho princípios, 5 princípios, 10 princípios, para que você deixe de viver nos espinhos e comece a viver em terra boa e gere um bom fruto. Não é isso que eu vou falar. Mas a primeira pergunta é, você já conversou com Jesus a respeito disso? Ele sabe do seu coração? Você tem dito, Pai, eu estou sufocado. Alguma coisa está errada. Entra ano, sai ano, e eu não saio dessa vida. Está um peso, está um fardo. Ele é Pai. Ele é Deus. Jesus vem para tirar todo espinho agora. Vai libertar você, eu creio hoje. Hoje Ele pode te dar a unção, a mente, porque nós temos a mente de Deus, a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 diz isso. Nós temos a mente do santo. Sabe, isso não quer dizer que você é o Albert Einstein, mas Ele vai te dar as saídas. Quantos aqui não estavam num momento de crise, endividados, sabe, as contas batendo, mas de repente vem aquela, sabe, aquele tino santo, aquela ideia, sabe, às vezes é uma falha de administração sua e tudo é revertido. E Deus abençoa, porque agora Ele vê que a terra é boa, não está sufocada. Sua preocupação principal não são as coisas dessa vida. Você diz, Senhor, tudo que eu tenho, meu emprego, sabe, a minha vida, a minha rotina, tudo é para a glória de Deus. Você vai lá trabalhar balconista, você vai ser o melhor, e mesmo recebendo aquele salário, sabe, que pode ser um salário mínimo, seu salário vai render e vai até sobrar. Sabe, irmãos, eu estou cansado de ver isso lá aí fora. Sabe, trabalho, tem meu irmão aqui que trabalha junto comigo, o Jefferson. A gente vê gente assim, sabe, ganhando muito bem. Salários aí de 12, 13, 15 mil reais. Pastor Rodrigo sempre compartilhou isso comigo. Gente que ganha uma grana e não tem R$1 sobrando no final do mês. E o Filho de Deus que ganha 1.000, oferta, dizima, recebe... Oh, glória a Deus, sabe, Jesus está aqui
mudando a nossa mente, a preocupação. Oh, Deus. Sabe, você é livre, amado. Seja livre dos espinhos, seja livre para servir com alegria, para se conectar às pessoas com alegria, para amar, sabe, sem exigir nada em troca, para servir, seja na célula, seja nos GIs, sabe, amando, frutificando. E aqui, eu não vou fazer campanha nenhuma para que você, e nem é feito campanha para que você seja forçado a trazer mais pessoas, evangelizar, porque isso é muito orgânico. Eu não planto lá a semente de maçã, da macieira, né? E vou ficar falando assim para ela, você vai dar maçã, hein? Mas você vai dar maçã. O seu alvo esse ano é dar 30 maçãs. O seu alvo, não! É natural, não é? É natural. Plantou numa boa terra, regou, pegou o sol, criou raiz, vai dar bom fruto. Vai passar um tempo, vai dar bom fruto na estação certa. E aqui Salmo capítulo 1 diz que é na estação certa. Eu não quero que você se julgue por uma má estação. Às vezes está passando um inverno na sua vida. Às vezes está passando um período difícil, sabe? Atribulado, mas mesmo assim, é possível dar algum fruto. Olha, tenho ido na célula dos irmãos, né, a partir do momento que comecei na célula dos casados, e aí você se acha com alguns problemas, não é? Você já chegou na célula assim, nossa, está complicado a minha vida. Aí o irmão vai lá, abre a boca e fala, nossa, não, a vida dele está bem pior que a minha. Sabe, isso glorifica a Deus. Pode parecer até engraçado, mas isso glorifica a Deus. Porque você estava murmurando e não queria nem ir. Mas ele está com a vida 2, 3 vezes pior que a sua, tantos problemas a mais, e ele está lá louvando a Deus. Glória a Deus. Uma experiência que eu tive recentemente, na primeira célula que eu fui. E aí nós falamos daquela palavra sobre descendo das arquibancadas para o social. Os irmãos lembram? E aí, o líder compartilhando e contando as experiências, e na célula tinha uma irmã, não sei se ela está aqui hoje, ela contando a experiência dela, porque eu ali naquela semana, ouvindo aquela palavra, eu tinha ministrado aquela palavra, e eu tentei praticar aquela palavra em cima dos ensinamentos que tinham sido falados. E é muito bom quando você cresce na palavra de Deus. Só que quando a irmã falou, eu me senti, sabe, pequeno, deu vontade de me enfiar embaixo da cadeira. Eu achei que meu fruto era 100, mas era 30, o dela era 100. Porque o que ela fazia, irmãos, não é uma líder de célula, não é uma anfitriã, não tem cargo nenhum, é uma filha de Deus, cheia do Espírito Santo, sabe? Essa irmã ali, a gente falando sobre o que podemos fazer, o que ofertamos, ela tem dificuldade financeira, mora num bairro muito pobre mesmo, muitas dificuldades, filhos que, sabe, um filho está nas drogas, algo assim, mas os usuários de crack da região, vai bater na porta dela para pegar comida, e sempre tem um prato de comida na mesa. O que é isso, irmãos? Não é um bom fruto? Quais são os frutos que nós temos dado? É porque a terra aí precisa ser alterada. O dinheiro, as preocupações dessa vida, a agenda desse mundo está consumindo os filhos de Deus, e a igreja não está chegando onde ela tem que chegar. As missões, novas células, novos líderes, projetos e projetos que tem. E Jesus disse, orai pelos trabalhadores, orai pelos ceifeiros, pelos semeadores, porque a colheita é muito grande, mas eles são poucos. Eles são poucos. A conclusão da parábola, amados, não é o solo, é o fruto, é o resultado. Toda palavra que cai em boa terra gera um bom resultado. Não deixe que os espinhos sufoquem você. Você lembra lá de Gênesis, nós lemos, a terra produz espinhos por causa da maldição do pecado. Mateus capítulo 27, verso 29, os discípulos os guardas ridicularizam Jesus, cuspindo nele, açoitando ele, dizendo, você não é o rei dos judeus?
faça algum milagre, se prostram diante dele, batendo, ferindo nosso Salvador, e zombam, colocando o que na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. A maldição da terra foi colocada na cabeça do Filho de Deus para ridicularizá-lo. Foi colocado espinhos na cabeça do nosso Senhor, bem na cabeça do nosso Senhor, para o diabo dizendo assim: eu faço o que quiser, eu faço o que eu quero. Mas não adiantou. O grão de trigo caiu na terra. Os espinhos não o sufocaram. Ele morreu. Gerou uma nova semente em meio no seu coração. E desde lá até aqui, a igreja tem crescido. E eu e você somos parte disso. Os espinhos não sufocaram o Salvador. Não deixe que os espinhos sufoquem a sua vida, amado. Não deixe que os espinhos estejam na sua cabeça. Cristo levou com ele também os espinhos desse mundo, as riquezas da maldição desse mundo, para que você fosse livre da aprovação, da agenda desse mundo, sabe, das riquezas, das preocupações dessa vida, e vivesse livre para servi-lo com ousadia, vivendo os seus dias para a glória dele, servindo e amando, sendo um semeador da palavra. Onde você estiver, você semeia com alegria, porque em você foi gerada uma boa semente, uma semente que vai para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus, concluindo aqui, a graça de Deus está sobre nossas vidas. Como eu disse, não tem mais julgamento pelo que geramos. No Antigo Testamento e Antiga Aliança, todos tinham que gerar as mesmas coisas, porque senão seriam punidos. Não, a frutificação aqui é livre. Deus te deu liberdade para frutificar a 100, a 60, a 30 por um. E o que é fruto aqui, meu irmão? O que é fruto? Definindo o fruto aqui claramente para você, é tudo aquilo que você é, ou que você faz, que você não seria, ou não faria, se não fosse Jesus na sua vida. Amém? Fruto é aquilo que eu sou. Diga, fruto é aquilo que eu sou, ou que eu faço, que eu jamais faria, se não fosse a boa semente que caiu no meu coração. Jesus aqui, profeticamente, ele está falando de também 3 tipos, além de 3 tipos de coração, 3 tipos de igreja. A igreja que Jesus estava, o povo ali que Jesus estava pregando, era um povo que não ouvia o que ele estava falando. Capítulo 13, verso 14 diz: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus estava falando com um povo aqui, uma multidão de pessoas que desfrutavam dos milagres dele, recebiam a semente, recebiam a palavra, mas que semanas depois gritaram: crucificam. Os demônios vieram e roubaram. É uma época, é um tempo. O próximo estágio é o quê? Do solo pedregoso, que fala o quê? Da perseguição do sol, com gente que não tinha raiz. E logo que a igreja depois é inaugurada com Atos, e o Espírito Santo vem, sabe, e inaugura a igreja, poucos anos depois, começou uma perseguição violenta. A igreja foi muito perseguida, é outro tempo. A perseguição durou até o principal império da época romano, Constantino, vir e cessar a perseguição aos crentes, aos cristãos, e implantar o cristianismo como religião oficial. E aí o que começou? Começou a época da fartura. É claro que nesses tempos e até hoje sempre existem os tipos de solos. O batido, o pedregoso, o com espinhos, mas a tônica da nossa igreja hoje no mundo, a maior parte dela, é uma igreja que está cheia de espinhos. É uma igreja que até cresce, mas não tem bons frutos. No Brasil nós temos 40 milhões de evangélicos. Quais são os nossos frutos?
defender político nas redes sociais, ficar postando coisas aí, é isso. Sabe, usando camiseta, indo em passeata, ou indo em movimentos. Não, tem algo muito mais forte, irmãos. Algo que é de Deus aí, que vai fazer a gente, sabe, explodir nesse bairro, nessa nação, nessa cidade, em outras muitas cidades. Se nós temos hoje crescido e avançado como igreja, né, em Dayatuba, em Arthur Alvim, é porque essa palavra tem frutificado. A palavra que temos pregado aqui, tem sido pregada ao longo de todos esses anos, tem frutificado em corações de boa terra. E essa igreja está crescendo. E os espinhos não vão parar a nossa igreja, e ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. E você? Você quer crescer? Você quer frutificar? Como é que está a sua terra? Está boa? Está úmida pelo Espírito? Nos seus olhos existem lágrimas de contrição, de paixão pelo Senhor, de arrependimento, de entender qual era a sua condição sem Ele? Ou não, seu coração está cheio de orgulho, cheio de pecados ocultos? Nós não estamos aqui para julgar você. Esse irmão é um ímpio, é um carnal. Jamais, jamais. Não é o nosso papel. Nós olhamos e falamos, uau, quanto fruto desperdiçado. Está sufocado. Precisa de ajuda. Por que ele não confessa? Na célula eu vejo os irmãos fazem boas perguntas até, sabe? Tem tantas boas perguntas. É a pergunta ali para você se rasgar, abrir, contar. Mas não, vou levar para casa mais uma semana. Vou continuar do jeito que estou. Não faça isso. Deixe a palavra penetrar no seu coração. Deixe ela criar raízes. Deixe ela crescer. E você não precisa forçar fruto nenhum, eles vão vir. Porque um planta e o outro colhe. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Paulo diz, é o Espírito, ele vai fazer você crescer, avançar, e as pessoas do seu lado, a sua família, aquelas que estão no seu trabalho, sabe, elas vão olhar para você e falar, uau, que tesouro, que coisa boa, que coisa, viu? Até quem é ateu, né? O pastor compartilhou comigo ontem uma experiência de uma moça lá, que ele ouviu o testemunho na sexta-feira. O diretor do hospital que ela trabalha é ateu, e é uma mulher, uma médica que, sabe, ama as pessoas e fala de Jesus para ela, faz os cultos ali no hospital, orações, e o cara fala assim para ela, olha, eu não acredito, mas se o céu existe, você é de lá. Não é isso, mais ou menos? Se o céu existe, você é de lá. Você nasceu lá. Lembra da raiz? Feche seus olhos.